Semana passada eu fiz um vídeo aqui e falei alguns detalhes sobre o filme do Michael Jackson. Disse que eu ia ver e depois eu comentava aqui. Vocês lembram? Eu vi o filme ontem, gente, e não vou só comentar uma coisinha ou outra, não. Eu trouxe esse vídeo inteirinho só para falar sobre isso. O tema terapêutico do nosso vídeo de hoje é sobre o filme do Michael Jackson. É sobre o outro lado da estrela. Puxa a cadeira aí e bora falarmos, ó, tete a tete. O que esse filme me fez refletir. A minha reflexão como terapeuta integrativa é que vemos muito comentários sobre o filme O Astro Michael Jackson. São vários vídeos, rios falando de como ele manifestou o sucesso, né? A vida que ele tinha, a vida dos sonhos. E o que ele conseguiu através da lei da atração. É o que mais se fala por aqui no YouTube. A gente sabe disso. Mas o que eu vejo agora, depois que eu vi o filme, é que o mundo ainda parece se recusar a enxergar. Mesmo que mais de 15 anos depois da sua passagem para o outro plano. Um homem que carregava uma criança interna não apenas ferida, mas detonada. E o mundo recusa a ver isso. E nós, como sociedade, eu, óbvio, me incluo nisso, consumimos o artista e descartamos o ser humano. Ouvi comentários sobre a atuação, o show, mas não vi nada sobre dores da alma, as dores internas, muito menos a criança ferida que ele carregava. O filme vai ter continuação e eu acredito que vai detalhar mais as suas dores internas. Aquelas dores escuras da alma que ele carregou até o fim da sua existência física. E é sobre essa dor invisível que muitas vezes se esconde atrás de grandes sucessos, que eu quero falar hoje aí com você. Eu não estou muito aqui interessada em falar na lei da atração, não. Que ele praticava, os papeizinhos que ele colocava, porque já tem muito vídeo falando sobre isso, né? É o que mais veio. Eu quero falar de coisa que ninguém está falando, ninguém falou. Eu não vi. Nessa primeira parte da cinebiografia, tem uma coisa que me tocou de forma muito comovente. A tentativa desesperada dele de se curar. O filme mostra que nos poucos momentos de paz, ele se refugiava nas páginas de um livro, visitando a terra do nunca. E é um detalhe que talvez tenha passado despercebido por muitas pessoas, mas que para uma mulher terapêutica, gente, é devastador. Naquele livro, o monstro da história era classificado como Joseph, o próprio pai.
Imagine o impacto disso no desenvolvimento de um ser humano. A figura que deveria ser a base da segurança, o porto seguro, era, na verdade, a personificação do perigo. E, para ser sincera, eu me lembrei de algumas pessoas que já passaram por isso. Então eu chorei. Teve 3 partes do filme que eu chorei de ver ele. A falta de compaixão e o trauma das surras de cinta não foram apenas momentos difíceis. Foram as bases sobre as quais ele construiu a sua percepção de mundo, a sua percepção do mundo. Porque quando o amor é condicionado ao desempenho e o erro é punido com dor, a criança aprende que ela não tem valor por quem ela é, mas apenas pelo que ela faz. E isso gerou nele a solidão e o medo das pessoas. Quem vê o filme e prestar muita atenção nisso, vai perceber. Isso gera uma solidão que nenhum aplauso de estádio lotado consegue preencher. O Michael Jackson, ele amava as multidões, mas ele tinha um medo profundo das pessoas. Amigos para ele eram os bichos e tinha de várias espécies. Eu amava cada um que eu via, que parecia no telão lá, gente. Tinha uma girafa linda no quintal dele, lá na frente da casa, não sei. E para quem busca estudar o comportamento humano, conhecer um pouco mais isso faz todo sentido. Nas multidões, ele estava protegido pelo palco, pela luz, pelo personagem. No contato individual, ele era apenas aquela criança que temia ser julgada, ferida ou rejeitada novamente. Ele vivia em um estado de alerta constante. E a neurociência, ela nos explica que quando crescemos em um ambiente de medo, o nosso sistema nervoso fica travado no modo de sobrevivência. O mundo se torna um lugar ameaçador. E por isso, a busca dele pelo isolamento não era a arrogância, era a autoproteção. Era a alma dele tentando encontrar um lugar onde ninguém pudesse alcançá-lo com a crueldade que ele conheceu tão cedo, tão de pertinho. O amor pelo Peter Pan nada mais era que uma fuga do real, da vida dele. É onde dá para entender a sua conexão profunda com o Peter Pan. Para o Michael, o lúdico não era uma excentricidade, era oxigênio. O Peter Pan é aquele que se recusa a crescer, porque no mundo dos adultos ele foi traído. E a terra do Nunca era o único território que ele podia finalmente respirar com leveza, sem o peso da responsabilidade de sustentar uma família inteira desde os 5 anos de idade. Agora eu faço uma pergunta para você.
Quanto de nós também não criamos nossas próprias terras do nunca para fugir de dores que não conseguimos processar. Às vezes o excesso de trabalho ou de uma mania ou até uma busca incessante por perfeição são apenas as nossas formas de dizer ao mundo: por favor, não me machuque mais. E eu quero muito nesse vídeo aproveitarmos essa reflexão. Eu quero que você aproveite essa reflexão terapêutica para olhar para a nossa própria dor. Eu quero que você aí, aproveite e olhe para essa sua história, para olhar para a sua própria jornada. O Michael Jackson foi o espelho de uma ferida coletiva. Ele nos mostra que o sucesso sem paz interior é apenas uma vitrine iluminada em uma rua escura. Quantas vezes você tentou brilhar para ser notado por alguém que nunca te deu o afeto que você precisava? Quantas vezes a sua pressa e o seu perfeccionismo são apenas gritos da sua criança interna, tentando provar que você merece estar aqui? Já pensou nisso? A espiritualidade, ela nos convida ao acolhimento. A cura, ela não vem de esquecer o passado, mas de olhar, para ele com tanta compaixão que o monstro perde o poder de nos assustar. Caso você não consiga esse acolhimento, eu sugiro que você peça ajuda. Busca essa ajuda que você encontra. E se você não viu o filme, acho que vale a pena. Se você já viu, acho que talvez possa concordar comigo. O Michael nos deixou músicas e danças inesquecíveis. Mas o seu legado mais profundo talvez seja esse alerta. O alerta de que precisamos cuidar das nossas crianças. Primeiro, da criança interior que existe em cada um de nós. E depois, já adultos que somos, precisamos cuidar de todas as crianças, das nossas crianças do mundo. Precisamos de mais compaixão um com os outros, porque o julgamento é fácil quando não conhecemos o peso da cinta que o outro carregou. Mesmo após a sua partida, o mundo continua cobrando dele uma normalidade que ele nunca teve a chance de desenvolver. Que a gente possa aprender através da história dele a sermos mais gentis conosco. Acolhermos nossas vulnerabilidades e a entendermos que por trás de toda estrela que brilha, existe um ser humano que, no fundo, só quer se sentir seguro e amado. Que esse vídeo seja um convite para você abraçar a sua história hoje. Olhe para a sua criança interna e diga a ela que agora você está aqui para protegê-la.
que você não precisa mais ser a perfeição e pessoa para ser digno de amor. Você não precisa se sacrificar para agradar ninguém. Ninguém mesmo. Ainda que seja seus pais, seus filhos, seus cônjuges, seus amigos, seus irmãos. Ninguém é ninguém mesmo. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.